Cara, quando eu disse que essa foi uma das, se não a pior reunião que o Rimuru já teve, eu não tava brincando. Porque, cara, mesmo depois de uma semana, eu ainda não me lembro de ter visto uma reunião onde, primeiro, tem exigências tão desumanas e tão desrespeitosas quanto teve, do nada no meio da reunião começar a entrar gente à torto e à direita, simplesmente invadindo ela, e ainda tendo resultado a uma batalha, que por mais que tenha sido humilhante, ainda é o fato de que do nada teve uma batalha no meio de uma reunião tão importante assim. Sinceramente, cara, se alguém lembra de uma reunião que teve nesse mesmo nível, comenta aí, porque, cara, eu realmente nada me vem à cabeça. Mas é isso, hoje eu vou trazer a review do episódio 6 da quarta temporada de Slime, onde a gente teve a finalização dessa reunião com o conselho, que como você já deve ter visto, foi bem conturbado. Então sem enrolação, bora ver isso aí. O episódio começa exatamente de onde o anterior parou, que foi quando o Rimuru ficou maluco de raiva por ter lido aquelas exigências que o conselho deu pra ele. E ele até mesmo fala, galera, vocês estão de sacanagem com a minha cara de me dar esse tipo de lista com esse tipo de exigência aqui. E aí ele fala exatamente as condições que eu falei no vídeo anterior, que o primeiro era de Tempest mandar o trem mágico até Engrácia, com a própria Tempest custeando tudo. O conselho não ia pagar nada. O segundo era dar armamentos de qualidade, na verdade de alta qualidade para Engrácia, para assim poder aumentar o poderio militar deles. O terceiro, e pra mim esse aqui é o mais cara de pau, é que o labirinto, sim, o lugar que o próprio Rimuru, o Veldora, Ramírez e Milin fizeram sozinhos, sem ajuda de ninguém, era um tesouro da humanidade. A humanidade não teve nada a ver com o labirinto, e mesmo assim isso é o tesouro da humanidade. E por isso o conselho tinha direito de participar da gestão do labirinto. E para completar com chave de merda, Tempest ainda tinha que pagar uma taxa anual para continuar no conselho. E assim, acho que depois de vocês ouvirem essas atrocidades aqui, acho que todo mundo viu que o Rimuru teve mais do que razão de ficar maluco de raiva quando ele leu aquela lista. Porque além de desrespeitosa e muito, esse tipo de lista não devia nem ser considerada para ser levada naquele tipo de ocasião. Na verdade, para nenhum tipo de ocasião, isso era praticamente um tratado de escravidão. Então assim, se o Rimuru não perdesse a calma, isso sim que seria uma surpresa. Ele ter ficado louco de raiva, não é. Aí, claro, todo mundo começou a ficar com medo, já que o Lorde Demônio acabou de perder o controle ali, mas o Rimuru logo acaba voltando à realidade. E já começa a pensar, meu Deus do céu, eu acabei de estragar tudo, cara. Todas as alianças, todo aquele bom relacionamento que eu criei com os humanos tá indo por água abaixo. Mas o Rafael logo acaba chegando nele e dizendo que não, isso não seria um problema, já que por conta do excesso de raiva do Rimuru, ele conseguiu confirmar a influência da interferência mental nas pessoas do conselho. E olha que eu digo, hein, isso é uma interferência mental, não um controle mental, isso tem algumas diferenças. A interferência mental meio que está distorcendo a percepção das pessoas do conselho. E aí, quando o Rimuru fez aquela interferência, aí que todo mundo caiu na real, né? Meu Deus, quem foi que fez essas exigências? E aí, depois disso, as pessoas do conselho começaram a agir de um jeito muito melhor e muito mais respeitoso com o Rimuru. E aí parecia que a partir dali a reunião ia seguir em frente da melhor forma possível. Mas não, meu filho. Essa reunião não podia acontecer sem problemas. Já que o príncipe Eric, uma pessoa que a Hinata já conversou antes com o cavaleiro dela, o Reiner, aquele outro Rando que participou lá do festival, que se não me engano se chama Guy, e mais alguns outros guardas, apareceram no meio da reunião. Eles chegaram sem avisar, ninguém sabia que eles iam aparecer ali, eles só chegaram do nada. Pra piorar tudo, o príncipe Eric, ele simplesmente chegou falando, gente do conselho, não se preocupem, não precisam mais ter medo desse Lorde Demônio, porque eu, junto com o meu cavaleiro, estou aqui para tomar o controle da mente do Lorde Demônio. E pra piorar tudo, ele ainda decide fazer uma pequena votação entre as pessoas ali do conselho, onde eles tinham a opção de se juntar ao Lorde Demônio e assim se tornarem inimigos da humanidade, entre aspas, entre muitas aspas, ou ficarem do lado dele e assim eles poderem tomar controle do Lorde Demônio. Pra piorar, ele ainda tem um pequeno bracelete que é a mesma coisa que o Claymore tentou usar na Millen. Só que, claro, bem, mesmo que ele de algum jeito, de alguma forma do além, ele conseguisse colocar aquele negócio do Rimuru, obviamente não ia funcionar nele. E pra melhorar ainda mais a vergonha que o príncipe Eric estava passando, algumas pessoas do conselho se levantaram por ficar a favor do príncipe Eric. Só que a quantidade de pessoas que levantaram comparado à quantidade de pessoas que não levantaram era muito óbvia. Além de deixar muito claro que a maioria não concordava com Eric. O melhor
de tudo foi que ele claramente tinha subornado algumas pessoas junto de um outro cara do conselho chamado Gaban, ao qual eles iriam fazer alguns favores pra eles se eles ficassem do lado do Príncipe Eric. Só que a maioria dali tinha cérebro, além de também saber, obviamente, a burrice que ele tava fazendo. Uma parte aqui que eu fiquei meio tristinho de não ter sido adaptada é que quando mostrou que a maioria da galera tava do lado mais do Rimuru do que do Príncipe Eric, teve um safado que tentou se sentar de fininho pra disfarçar que não tinha levantado antes. Só que o Rimuru e o Soei viram que ele tava tentando disfarçar e aí usaram os fios dele pra mantê-lo em pé e ele não tentasse se safar daquilo. Eu achei bem engraçado e eu gostaria de ter visto sido adaptado pro anime. Só que, não bastando a vergonha que já tava passando, o Reiner, o Cavaleiro do Príncipe Eric, já falou, e daí que a gente perdeu na votação, é só a gente lutar contra o Lorde Demônio, tomar o controle da mente dele, e é isso, né, foda-se. Só que aí, já tendo visto demais daquela baboseira, a Hinata acaba se intrometendo e ficando a cargo de lutar contra o Reiner, já que por mais que sim, o trabalho dela fosse apenas observar, tamanho desrespeito e também violência aí, ela já não podia ficar parada. E também pra piorar, o Reiner, pra variar, acaba falando sobre ela se tornar mulher dele, cuidar dela, não sei o que, esses papinhos aí que definitivamente deixam qualquer mulher maluca de raiva. E pra piorar também com essa gente simplesmente nojenta, o Gaban acaba dizendo pra não matarem o Rimuru, porque ele também acredita que se divertiria com ele. Ele tava querendo torar o Rimuru. Bom, infelizmente o Rimuru ele não iria poder participar daquela luta, ele não se importava muito de participar dela, mas segundo o próprio Rafael, se ele participasse, a reputação dele acabaria sendo bem prejudicada. Por isso ele ia botar o Birimaru no lugar dele, mas a Shuna acabou se metendo na frente. Já tendo escutado demais, ela mesma decidiu que iria cuidar de um dos guerreiros dali, que no caso seria o Gai. Eu acho que esse é o nome dele, sei lá, eu sempre esqueço o nome dele, cara, eu nunca me dou muito trabalho de lembrar. E bem, o resultado já era mais do que previsível, né? A Hinata, ela sem nenhum problema lidou com o Reiner, e a Shuna também lidou sem nenhum problema com o Gai. Só que uma coisa bem engraçada que eu percebi aqui é a diferença da animação na luta das duas. A Hinata acaba tendo só alguns pequenos quadros estáticos com um pouco de animação, e a Shuna acaba tendo uma animação boa. Principalmente na hora que ela decide usar o desintegração no Gai. Sim, ela do nada só começou a usar o desintegração num cara random que nem precisava disso. Ela podia facilmente só dar uns tapas na cara dele e pronto. Mas não, ela queria humilhar ele, e humilhar da melhor forma possível. Porque quando ela usou desintegração nele, ela, assim, conseguiu ter um controle tão absurdo sobre aquela magia, que ela conseguiu desintegrar apenas as roupas dele. E ela ainda teve a cara de pode falar, eu não sou tão familiarizada com essa magia, ainda tenho muitas dificuldades. E aí é isso, né? O Eric simplesmente já não sabia mais onde enfiar a cabeça, porque além de mais da metade do conselho não estar do lado dele na hora da votação, um dos cavaleiros dele, ao qual ele dizia que era o mais forte em Grácia, acabou sendo praticamente humilhado pela Hinata. Tudo agora parecia estar começando a ir bem, mas mais uma vez acabou acontecendo mais uma coisa nessa reunião. E essa coisa era uma pessoa que estava a uma distância muito grande dali, e tinha como alvo o príncipe Eric. Essa pessoa era a Glenda, uma das subordinadas da Hinata, ao qual estava com uma pistola mirando no Eric. O Rimuru até pensou, cara, não tem como ela acertar numa distância dessa com uma pistola. Só que então ele acaba se surpreendendo quando ela cria uma conexão espacial da bala dela bem do lado do príncipe Eric. E considerando o que estava acontecendo ali, se aquela bala pegasse no Eric e o matasse, o que obviamente iria cair muitas suspeitas sobre o Rimuru, sobre ele ter matado o Eric. Por isso, além de salvar o príncipe e também não ser incriminado por algo que não fez, o Rimuru usou o Beelzebub e conseguiu pegar a bala antes de acertar o Eric. Depois disso, acaba tendo uma cena até que meio legal com o príncipe Eric e o Rimuru, onde o coitado dele ainda acha que seria importante o suficiente pra, de novo, alguém tentar matar ele. Mas o Rimuru só fala, meu amigo, depois do que tu fez aqui, eu acho que ninguém seria louco o suficiente de te deixar ainda no topo, viu? Faz o seguinte, por que tu primeiro não vai preso, pensa nas coisas que tu faz e depois tenta se reerguer na vida de novo? Você reina é tudo, meu rapaz. E essa cena foi até bem legal, porque só pelo que o Rimuru falou, foi até que bem o suficiente pro Eric ver o quão facilmente manipulável ele foi. E também ele viu o quanto que o Rimuru não era nem perto do que ele pensava. Ele até mesmo acabou falando pro Gaban, uma das pessoas que acabou coagindo ele a fazer tudo aquilo pra eles se entregarem. Só que aí o cara do nada tentou meter o louco. O cara tentou meter o louco dizendo que, eu não sei de nada que tá acontecendo. Mas ele logo ia se arrepender disso. Porque logo acabou chegando o pai do Eric.
Sim, do nada mais uma pessoa chegou simplesmente sem avisar nem nada no meio daquela reunião. Naquele momento eu já tava me perguntando se era tão fácil assim tu simplesmente invadir uma reunião assim. O pai do Eric chegou lá apenas para se desculpar com o Rimuru pelo que o filho dele fez e também para acabar torturando o Gaba, já que ele não ia de bom grado a falar que ele acabou planejando tudo aquilo junto do Eric. Então, finalmente, depois de tudo aquilo que aconteceu, a reunião com o conselho voltou ao normal, onde, diferente de antes, tudo acabou correndo bem, sem nenhuma exigência, sem noção, e assim, finalmente, Tempest acabou sendo aderida ao conselho. Enquanto o Rimuru pensava que ele não servia para essas coisas de política e ia deixar tudo na mão do Rafael. Ô, vida boa, hein? E aí, no final do episódio, nós acabamos vendo a Glenda de novo percebendo que o príncipe Eric não estava morto, e ela já logo estava pensando em meter o pé dali, já que seria muito arriscado se ela tentasse atirar de novo. Mas, antes que ela pudesse fugir, o Zoe acabou chegando, só repreendendo ela por ter subestimado o Rimuru. E meu amigo, agora essa mina não escapa. E é exatamente aí que o episódio termina. Mas foi isso, no geral não teve muitos cortes, na verdade nada que me veio à mente mesmo, a maioria das coisas foi tudo adaptado mesmo, obviamente as coisas importantes foram adaptadas, e eu também gostei bastante do episódio. Mas e vocês? O que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? O que acharam da adaptação? Comente aí porque eu vou querer saber. Então se você é novo no canal, por favor se inscreve e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe teu like, ele vai ajudar pra caramba, não esquece de arrapar o vídeo porque isso também ajuda, então até o próximo vídeo.